bem com vocês? Meu nome é Letícia Gebaile, eu tenho 12 anos e sou apresentadora mirim aqui na cidade de Sorocaba. Hoje eu estou lançando um novo quadro, O Minuto da Lê. Basicamente nesse quadro, durante alguns dias eu vou falar frases motivadoras e bonitas para você nessa quarentena do Covid-19. Primeiramente, um bom dia a todos e sejam bem-vindos ao primeiro Minuto da Lê. A única razão pelo qual o seu dia será maravilhoso é a oportunidade de você poder vivê-lo. Vamos fazer a nossa parte, oferecer sorrisos e encarar essa jornada como uma bênção, uma dádiva sem igual. Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Eu queria agradecer em especial ao meu amigo Carlos Garbo, que incentiva o meu trabalho. Um beijo no coração de cada um. Tenham um ótimo dia. Esse foi o primeiro Minuto da Lê. Tchau! Eu sou Karen Parada, mais uma vez aqui na TV Com Sorocaba, com o Karen Parada Entrevista. Hoje vamos falar de música com ele, Denis Vieira, maestro da Fila Sorocaba. Tudo bem com você, Denis? Como estão as coisas? Olá, Karen, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, virtualmente, mas mesmo assim sempre presentes, né? Sim, com certeza. Nesses tempos de quarentena, onde todo mundo tem que ficar em casa, como a Fila Sorocaba está realizando os seus ensaios, os seus trabalhos? Para você, como maestro, está sendo difícil, de certa forma, manter o interesse dos músicos em continuar estudando? Como que está sendo isso para vocês? Olha, Karen, é uma situação completamente inusitada, né? Num primeiro momento a gente cancelou tudo, para tudo e vamos, né, vamos ver o que vai ser feito, né? Então o artista, né, ele está muito ligado ao seu público, ligado ao seu trabalho e tudo mais. E no primeiro momento é aquele baque, né? E depois vem a adaptação. Nós já, num primeiro momento, na semana passada, fizemos uma atividade muito boa com orquestras, um vídeo aí que depois vocês vão ver na sequência aí, onde cada um na sua casa gravou e tudo mais, né? Depois a gente teve um baita trabalho para juntar isso, né? E algumas coisas estão surgindo todas nesse sentido para a gente poder continuar os nossos trabalhos. A gente estava nas vésperas da abertura da temporada, né? E quando iniciou toda essa questão de quarentena e de isolamento social, então a gente precisou parar tudo e infelizmente não estreamos a temporada. Estava um programa maravilhoso com a Teresa Badini e acabamos, isso aí ficou em stand-by, não parou, mas ficou em stand-by. O artista, de uma maneira geral, ele sente muito por causa disso, né? Principalmente existem artes performáticas e artes que não são performáticas, né? O escritor, por exemplo, o pintor, né, que está lá na sua casa pintando seu quadro, escrevendo seu livro, tudo mais, para essa pessoa eu acredito que tenha impactado um pouco menos, porque é aquele trabalho mais íntimo dele, né? Mas nós, músicos, somos artistas performáticos. A gente precisa estar atuando, a gente precisa estar executando a nossa música, principalmente quando a gente fala de uma orquestra, que precisa estar junto. A orquestra é justamente isso, né? Tocar uma sinfonia, uma união de sons, né? E para isso, de fato, tá difícil, mas nós não vamos parar, não. São quantos músicos na orquestra atualmente, Denis? Atualmente a orquestra conta com 60 músicos, né, de toda a região aqui de Sorocaba. Esses 60 músicos, eles se reúnem regularmente, todos os sábados, para que a gente possa fazer os ensaios e daí para as apresentações. E são músicos de todas as idades? Sim, começa lá, acho que o nosso músico mais novo hoje tem 13 anos ou 12 anos, agora eu não estou com o número aqui, também eles vão crescendo, né?
Sim. E daí a idade deles segue até onde for. Por exemplo, eu tenho casos ali de famílias que tocam conosco, né? O Sim. pai toca com o filho. Na verdade, já estamos na terceira geração, né? Por quê? Há 20 anos atrás, quando a orquestra começou, na verdade já 24 anos atrás, aquele jovem que tinha lá seus 20, 22, 23 anos, já teve seus Já filhos, estava ator. tendo seus filhos. Esses filhos já estão com 20 e poucos anos, já estão tendo seus próprios filhos e eles crescem naquele ambiente. Então, para isso, a gente fala que a gente já está na terceira geração. E uma curiosidade, acredito, de muitas pessoas, nós fizemos alguns programas TV com eventos juntos, né, nas apresentações da Vila Sorocaba, mostrando os bastidores, mostrando as apresentações, conversando um pouquinho, mas você, o maestro ali, o regente, né? Como que você começou na música? Há quanto Eu comecei, tempo? Você estudou o quê? tudo bem. Eu comecei justamente na fila, né? Foi meu começo, né? Eu comecei tocando percussão, uma oportunidade, eu não tocava nada, mas tinha muita vontade, né? E nisso eu comecei a estudar percussão, fui evoluindo, e daí um belo dia eu tive um instrumento que me encantou, que foi a trompa. Eu tinha lá meus 13 anos, eu acho, e nessa época era um instrumento, a trompa não é um instrumento muito popular, né? Mas naquela época era mais desconhecido, ainda mais era um instrumento que pouquíssima gente tocava. E eu me encantei por aquilo, né? E daí eu comecei a estudar realmente trompa, abandonei a percussão de uma certa forma, né? E me dediquei a estudar trompa, né? Com o tempo eu passei a estudar, fui para o Conservatório de Tatuí, comecei a estudar em fazer diversos festivais de música e tudo mais, fui evoluindo minha carreira, estudei com um trompista em São Paulo, José Costa, um cara sensacional, das referências para mim em termos de trompa, né? Você conhece também, eu sou formado pela Universidade de São Paulo, né, pela USP, né, em música, né? Então, e aí começou a minha jornada realmente. Passei da Orquestra Sinfônica de Sorocaba, né? E também integrei diversos grupos, tanto de São Paulo, Tatuí. Com 8 anos, eu voltei para a fila porque eu tinha saído, né, para continuar meus estudos, o que é natural no nosso ciclo ali, a gente já detectou isso. O músico, ele entra, ele evolui, 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 e daí ele sai, né? Porque é natural, porque ele vai buscar novos caminhos. E eu, por algumas consequências do destino, eu voltei. Era um momento em que a orquestra estava tendo uma reformulação e eu caí meio de paraquedas, mas caí, né? E quando eu pousei, eu me identifiquei ali super com a função, né? A gente começou daí realmente a estudar a regência, porque muita gente acredita que a regência, o fato de ser maestro ali, primeiro, basta ser muito, muito conhecedor de música e precisa tocar todos os instrumentos. Isso é um mito, né? Muito conhecedor precisa ser, não que eu seja, mas a gente dica para adquirir cada vez mais conhecimento, né? Existe o estudo de técnica de regência, existe o estudo musical, porque daí vai muito além do que só. Muita gente acha que é só ir lá na frente da orquestra, não é verdade também, né? De fazer os gestos. Então exige um conhecimento de técnica de ensaio, um conhecimento de técnicas dos instrumentos, sim, precisa conhecer os instrumentos, até para você poder pedir para o músico, faça de tal forma ou de outra forma, de como você quer que aquilo lá, né? Eu gosto muito da ideia que o regente, né, ele é o músico que tem o maior instrumento nas mãos
e ao mesmo tempo é um instrumento que faz menos som, porque ele tem uma orquestra, mas ele mesmo não produz nenhum som, né? De outro lado, a concepção da música tem que estar 100% na cabeça dele. Desde o primeiro ensaio da orquestra, os músicos mal sabem o que vão tocar. A concepção da música tem que estar 100% na cabeça dele, ele já idealizou tudo aquilo, ele é um grande idealista. E daí ele faz concretizar isso através dos músicos. Então isso exige muita dedicação, muito conhecimento prévio. A ideia a gente passou a realmente se dedicar a isso, né? E estar nesse processo. Eu continuo tocando trompa, é uma das grandes paixões minha também, né? E me dedicando aí ao estudo e desenvolvimento da regência, porque eu acho que isso aí realmente é mágico. E fala uma coisa para gente, um músico, vamos dizer assim, um aluno, uma pessoa que está estudando música, falando no cenário aqui de Sorocaba, o cenário cultural e musical em Sorocaba. Ele entra na Fundec ou até no Conservatório de Tatuí, faz aula particular. O que diferencia o músico comum de um músico que vai se preparar para tocar numa orquestra ou que tem o sonho de tocar numa orquestra? Qual é o caminho? O caminho é basicamente... Deixa eu só ajeitar aqui, Karen. Basicamente o caminho é Karen. É estudo, né? O músico aquela pessoa que acha que fazer música é simplesmente pegar o instrumento e tocar, tá no caminho errado, né? O estudo, a dedicação ao seu instrumento, desde o começo até, né, a evolução. O começo de qualquer instrumento é difícil, seja o violino, seja o piano, seja a trompa, seja a bateria, seja a guitarra, enfim, né? A gente precisa ter sempre a ciência de que a dedicação do músico que vai levá-lo ao aperfeiçoamento e fazer com que ele consiga tocar o que ele almeja, porque todo mundo que vai tocar qualquer instrumento imagina alguma coisa, né? Imagina, se projeta, né, nas referências, né? Então isso aí de fato é muito importante. Segundo é procurar sempre a orientação mais adequada, principalmente se a pessoa ela deseja partir para um ramo profissional, para uma atividade profissional, né? Então começa a estudar com aquele professor que ele conhece, naquela escola de música que ele conhece, mas opa, eu vou virar profissional, eu quero realmente seguir essa carreira, daí você precisa começar a ir para os professores, para as instituições que são mais adequadas ou que te oferecem maior suporte. Porque, independente se você vai tocar violino ou guitarra, né, em geral, o músico hoje ele não pode mais só ser bom naquele seu instrumento. Aliás, muito dificilmente você vai ver um músico que é bom só. Então ele tem que ter um conhecimento de harmonia, ele tem que ter um conhecimento básico de teoria, ele tem que ter um conhecimento de história da música, independente de qual seja o instrumento dele, se ele é do ramo que a gente chama de popular ou erudito. Um guitarrista ele tem que conhecer a história do gênero que ele está tocando, quais são as influências, quem que fez o quê, quais são as histórias do desenvolvimento do instrumento dele, até para ele saber qual que é o timbre da guitarra que ele vai usar, né? Qual que é o equipamento mais adequado. Isso tudo se adquire com um conhecimento que vai além do instrumento, né? Então ele tem que se dedicar realmente a fazer isso. Bom, eu não toco nada, muita gente que está em casa provavelmente também não. Existe um instrumento mais fácil, menos difícil de tocar para quem gosta muito de música, quer aprender, não almeja se tornar um músico profissional, mas gosta, acha bonito, tem um que é mais fácil, qual é o... Olha, Karen, essa pergunta é sempre feita, eu acho ela muito interessante, porque a música,
quando eu falei uma coisa que é super gostosa, que é gostoso, a gente adora, a gente ama o que faz, só que a partir do momento que vira uma atividade profissional, né, existe o estresse de qualquer outra atividade, a Responsabilidade. exigência. Exato. Então, né, isso é um lado. O outro lado é o lado realmente do lazer, daquela pessoa que quer aprender, quer tocar, gosta de tocar. Né, e tá ali, esse também é um público da fila, inclusive dos próprios músicos da fila. Né. O que eu tenho para falar assim, não pense no instrumento que seja mais fácil ou mais difícil. Né. Não pense, eu vou tocar violão porque é um instrumento que eu vou estar tocando e boa, né? Eu acho que você nesse parâmetro, né, quando a gente fala eu quero fazer música porque eu gosto, você tem que fazer exatamente o que você gosta. Então, se você acha o som do oboé maravilhoso, lindo e você é apaixonada pelo oboé, é um instrumento difícil, lógico, é um instrumento que é difícil, né? Mas aquele momento em que você vai estar tocando ele, pode parecer no começo, a gente brinca com os oboês que parece um patinho feio mesmo, né? Mas naquele momento que você vai estar tocando, com aquele som ainda se projetando, aquele som se construindo e tudo mais, vai ser o momento mais prazeroso do seu dia, né? E então, você vencendo aquelas dificuldades, você vencendo aquele... Para você é uma conquista, né? Então, se você está tocando violino também no começo, aquelas primeiras aulas de corda solta, quando está aprendendo a segurar no arco ainda e tudo mais, aquele som rangido, né? Parece uma porta sem lubrificação, né? Poxa, não que seja fácil ou difícil, mas aquilo, cada melhora, cada pouquinho que você vai melhorando, vai para a pessoa sendo uma conquista. Então, o conselho que eu dou é não vá pelo ser mais fácil ou ser mais difícil. Vá pelo que você gosta, pelo que te atrai mais, pelo que te cativa, que te apaixona. Pelo som que te... Quando você pega e escuta, você fala, nossa, é isso. Como eu gostaria de ser a pessoa que produziu isso, né? É lógico, existem algumas coisas que precisam ser feitas, tá, Karen? Por exemplo, você vai tocar um oboé, você tem que ter ciência que é um instrumento caro, que você tem que confeccionar, por exemplo, o oboé e fagote, eles confeccionam as próprias palhetas, então tem que ter um tempo de dedicação maior, um pouco, né, até para poder fazer palheta, enfim, né, são peculiaridades do instrumento. Uma trompa é mais cara que um trompete ou um trombone, né? Um violino ele é mais barato do que um contrabaixo, por exemplo, né, ou um piano. Né, um teclado, geralmente os teclados básicos são mais baratos do que um piano básico, Com né? certeza. Então, lógico que existem teclados caríssimos, assim como existem pianos caríssimos, daí o céu praticamente é o limite. Mas isso também, lógico, que deve ser levado em consideração para que a pessoa, daí vou aprender a tocar tuba. É ótimo, é super legal. Mas daí ela vai comprar o instrumento, ela não consegue comprar porque a condição financeira e econômica, principalmente no momento de crise, também não permite. Né? Então, são esses detalhes que eu acho que são muito importantes. Né? Mas eu acho que o que deve orientar a pessoa é mais o coração do que qualquer outra coisa, do que o fato de ser fácil ou ser difícil, enfim, eu não acho que isso aí não é o fator mais relevante, não. Estou conversando aqui com o Denis Vieira, né, maestro da Fila Sorocaba, mas que antes de ser um maestro, ele também é uma pessoa que tem toda a sua rotina, sua família, faz um monte de coisas, né? Gostaria de saber de você o que o Denis Vieira, não o maestro, o que o Denis Vieira escuta, que tipo de músicas que você gosta, o que você ouve no seu dia a dia? Olha, Karen, eu sou uma pessoa que eu tenho duas grandes vertentes. Assim, eu adoro, lógico, pela profissão, pela área que eu trabalho, né, que é voltado mais à música erudita, eu tenho meus compositores favoritos de música clássica, assim por dizer, né?
Então, cito lá. Eu sou uma pessoa muito do período romântico e posterior, né? Eu não, então, quando eu falo que eu não sou o cara que escuta muito Mozart, Bach, a primeira fase de Beethoven, assim, que é o período clássico, por exemplo, eu realmente não sou, né? Eu gosto da fase da mais avançada de Beethoven, gosto muito de Brahms, Mahler, eu sou apaixonado por Mahler, né? Richard Strauss, eu acho que é um compositor fabuloso, né? E alguns outros modernos, cito Bernstein, que além de um maestro que me admiro muito, mas um compositor também sensacional, né? Outros compositores brasileiros, até alguns vivos, né? Villani Curtis, né? Enfim, né? Tem muita gente aí, né? Eu gosto muito de rock também, viu, Karen? Gosto Nossa, que legal. muito, né? Eu sempre tive essa vertente aí, né? Inclusive, esse ano vai ter mais alguma coisa na fila que eu ainda não vou falar, Legal. mas fiquem na Deixa para expectativa frente, aí. surpresa. A surpresa de um negócio que vai ser bombástico aqui em Sorocaba, né? E de música brasileira. Eu acho que a gente tem que honrar a nossa, honrar não, mas preservar a nossa essência, né? Então, os compositores brasileiros de música popular me atraem muito e cada vez mais. Quando eu tive contato com esse repertório de samba, com a Teresa Badini, que a gente vinha desenvolvendo e ficou no stand-by aí, foi uma coisa que me atraiu mais ainda. Né? Eu abri um universo que até então eu escutava leigamente, né? E a gente começa a analisar tecnicamente e ver a beleza desse repertório. Então eu transito nessas áreas assim, né? Ah, isso aí, muito bom. Estou com o tempo estourando já, tenho acho que uns 3 minutinhos aí. Quero agradecer você, Denis, por esse bate-papo descontraído, super legal, onde eu acredito que todo mundo aprendeu um pouquinho de música, né? Pelo menos está vendo um caminho para se trilhar. Agradecer você, parabéns pelo trabalho com a Fila Sorocaba e vamos deixar um trechinho do vídeo que foi produzido já nesse período de quarentena, né? Vamos encerrar com ele, mas fala brevemente para a gente como foi para você fazer esse trabalho. Foi uma ideia muito legal, diferente. Não tínhamos ideia de como realizar, né? Aprendemos muito, tem mais coisa por aí. E o recado que eu dou para as pessoas é que façam acontecer. A gente, mesmo nesse momento de dificuldade, nesse momento de crise, a gente precisa fazer acontecer. Não é férias. A gente só está afastado, mas a gente precisa continuar trabalhando, continuar todos fazendo a coisa acontecer. Os músicos continuam estudando, se dedicando, a Fila Sorocaba continua ativa e logo, logo ela vai estar aí com vocês novamente para que a gente possa fazer o que a gente mais gosta, que é amar, sentir e compartilhar. Vai passar, né, Denis? Certamente vai passar e por enquanto fique em casa. É isso aí. Muito obrigada pela sua companhia, você que está nos prestigiando pela TV Com Sorocaba. Em breve nós temos um encontro marcado aqui no Karen Parada Entrevista. Fiquem com Deus, fiquem em casa.